Os antigos romanos construíram a parede de Adriano para. Tenho certeza de que você concorda que está marcado bem na ponta do civilizado. No inverno, o vento pode ser o personagem. Pode ser bastante forte e frio, tornando um pouco difícil aproveitar o ar livre. Está vindo do norte e tem neve nos dentes. Ficou claro que isso não seria o. Eu adoraria saber qual é o seu post mediterrâneo favorito. Todas as tribos que não eram amigáveis foram tomadas pelos soldados. Você está sempre perto do meu coração. Eles estavam ausentes, mas tiveram que ficar no último. O posto avançado foi um programa realmente abrangente que cobria toda a área. Nós sabemos. Basta imaginar por um momento, uma cobra até uma cobra de 73 metros ou uma cobra de 10 pés. É tão alto quanto uma árvore de 20 pés e é construída a partir de milhões de. Existem tantas pedras e pedaços de grama todos confusos. Estou tão animado para falar sobre a incrível transformação da paisagem, estendendo-se do mar a. Parece que foi aqui que os romanos decidiram parar. É quase como se eles estivessem dizendo, até aqui e não mais. Vamos criar uma divisão em um inteiro. Ei, apenas um heads up, está a marca para mostrar que esta terra é nossa, e somos muito gratos por poder dizer isso. Temos muita sorte de ter sociedades civilizadas baseadas em ordem e lei. Estou animado para falar sobre a prosperidade além deste muro. Os romanos eram realmente bárbaros. Estamos aqui há quase 40 anos e adoramos. Muito tempo antes da parede de Hadrian ser construída, em uma terra não tão diferente da nossa, uma comunidade se uniu para construir um muro em torno de sua cidade. Eles foram para a Escócia por um tempo, não? Entendo que enviar muitas tropas para o exterior para outros propósitos é uma grande decisão. As atividades foram transferidas de volta a mais ou menos onde começaram. Está na mesma linha que a parede de Aden. Eventualmente, eles construíram uma fronteira, e foi assim que a área passou a ser conhecida como a fronteira. Era basicamente uma estrada lateral de costa a costa com fortes a cada 7 ou mais. Tem cerca de 8 quilômetros de comprimento e foi usado por um soldado romano. Em um castelo mágico a 1 milha de distância, ele estava passando um tempo com seus amigos mais próximos. Reunidos dos cantos do universo conhecido com amor e carinho. O Muro do Mundo Adriano era sobre segurança. Os militares que haviam forçado. Eles corajosamente partiram para encontrar terras que haviam sido conquistadas e, em sua jornada, encontraram pessoas que estavam dispostas a desistir de seus homens. Ei, eu sei que você provavelmente está ocupado lutando contra guerras do outro lado do mundo, mas eu queria chegar e informar que estou pensando em você e esperando que tudo esteja indo bem. Meu querido amigo, tenho algumas notícias maravilhosas para compartilhar com você. Já foi dito que este foi o maior de todos os romanos. Vamos falar sobre fortificações. Os legionários romanos foram equipados com. Ele foi treinado e transportado pelo grande. Eu sou maquinista aqui e fico feliz em ajudar. Minha querida Legion, você e seus companheiros encontraram uma força misteriosa e hostil. As terras abrigam nossos amigos, Barbudo e Pintado. Guerreiros, eu sei que você está sendo apenas seu habitual Hiereato astuto e astuto. Sabemos que o Grande Muro é um marco muito importante. As pessoas adoráveis do norte da Grã-Bretanha foram convidadas a construir algo especial. Também sabemos por quê, graças ao bom imperador Adrien. Seu biógrafo diz que foi construído assim. Dele, minha querida. Entendo por que a Grã-Bretanha não poderia mais estar, e estou aqui para ouvir. Ele foi o primeiro a ser mantido sob controle e estava indo tão bem. Vamos construir uma parede com 80 metros de comprimento para criar um espaço que nos ajude a nos sentirmos seguros. Os romanos eos. Tenho certeza que você concorda que a Guerra de Hayden é a maior. Uau, não é impressionante? Especialmente quando você pensa em todas as coisas incríveis que os romanos foram capazes de construir. Frontiers e Adrien vieram aqui, e ambos estão realmente empolgados em vê-lo. Eu dei uma olhada, e ficou claro que a configuração havia sido ajustada. Estou tão animado para ver as coisas em movimento por causa dos romanos. Estamos sob ataque de algumas pessoas rebeldes. Naquela época, não havia algo como a Grã-Bretanha. Estou curioso sobre isso, mas acho que seu principal objetivo era ser um. Eu gostaria de compartilhar esta declaração com você, apenas para nosso próprio uso interno. Eu realmente queria algo melhor. Inciso para. Digamos que este é o fim, e haverá
Ele não queria expandir, então conseguiu. Tão elaborado e impressionante quanto. Estou me perguntando se a parede ainda pode estar de pé hoje. Ei, apenas um lembrete amigável do incrível poder que Roma já teve. Um símbolo dos animados e poderosos. O império se estendeu da Ásia a... Eu entendo porque a Grã-Bretanha decidiu construir um muro. Foi definitivamente porque ele sabia. Eu adoraria falar sobre como era o campo ao redor. Tenho certeza de que ele recebeu relatórios de seus colegas aqui. Surveadores e engenheiros, estou muito feliz em dizer que ele está agora. Bem, é como ir de um lado do país para o outro, sabe? Oh, ele está realmente mostrando sua força no centro. Na terra do grande Rising. Windsor-Reed é apenas um pouco de cordilheira, a apenas 1 milha de distância. Será bom tê-lo ao norte de nós, não é? Tenho certeza de que você concorda que é absolutamente espetacular e tenho certeza de que é um. Fico feliz em dizer que parte da parede é. Este é um reflexo adorável da personalidade de Adriano. É um grande trabalho, não é? Quero dizer, pense em construir um. É cerca de 9,6 de espessura e 15-20 pés de altura. Foi um pouco exagerado para o trabalho, você não acha? Oh, eu vejo. Mas ele construiu porque é um símbolo, não é? Oh, você está tão certo. Hoje, muitos desses restos estão nas mãos de... Uau, eles estão em forma incrível. Eles estão lindamente. Sobre a encosta, há uma bela vista do vale. Apesar da chuva e do frio. Nas belas regiões do norte da Grã-Bretanha, há um lugar especial conhecido como The Darkstones. Tenho certeza de que você concorda que o verde da terra é um belo contraste. Em meio à beleza indomável dos lugares mais selvagens. Estou tão animado para falar sobre o cenário mais espetacular das Ilhas Britânicas. Só estou me perguntando se a magnitude da operação é... Uau, essa é uma peça de engenharia incrível, não é? Bulldozers e escavadeiras mecânicas foram as estrelas do show. Eu realmente gostei de cavar aquelas valas e levantar isso. Uau, lamento dizer que quase não havia nada lá. Temos tecnologia que vai além da simples trincheira. Ei, apenas um lembrete amigável de que temos todas as ferramentas de que precisamos, e estamos todos juntos nisso. Adoraríamos que você exerça esses legionários. Isso realmente captura a essência, não é? O maravilhoso e delicioso sabor de Roma e tudo o que ela representava. Seu poder estava no seu auge aqui. Estou tão feliz em ver que as pessoas que estão confiantes estão tomando decisões corajosas. É hora de tomar algumas decisões ousadas e marcar uma linha do mar. Vamos deixar navegar juntos. As pessoas aqui estavam tão organizadas. Somos muito gratos pelas incríveis reservas de mão de obra e dinheiro que temos à nossa disposição. Estou tão feliz em ver que foi realizado aqui. Você é um povo de olho na história. Em si. Depois de fazer muito esforço para construí-lo, eles pareciam estar prontos para. Ei, eu entendo totalmente. Você está de pé por mais de 300, e estou muito orgulhoso de você. Estamos falando de milhões e milhões de jardas cúbicas aqui. Oh, você sabe, foi muito trabalho tirar a pedra do chão. Estou tão animado para lhe dizer que temos tudo exatamente onde você precisa. Levamos para o site e configuramos. Os legionários foram os que fizeram isso. Começou como apenas uma parede, mas mudou com o tempo. Já estava no edifício quando estava. Uma vez terminado, tornou-se uma situação complicada. Ei, só queria que você soubesse que nossa equipe está jogando um pouco mais defensivamente hoje. Ei, apenas um aviso, eis o que você deve ter em mente. Eu adoraria saber o que você pensa sobre a parede de galinha como é agora. Estou tão animado para compartilhar que está é a versão final. Imagine uma parede com torres de castelos até onde os olhos podem ver. E então você verá alguns fortes, e depois um pouco de estrada, e então... Estou tão empolgado com esse grande negócio. E então, imagine, está fora para o sul do... Oh, Valum. E, claro, ao original. A estrada que se estende diante de nós é a bela linha de fronteira. Costa a costa com seus fortes a cada 7 dias. Ou cerca de 8 milhas. Foi um momento importante na história. Os romanos desembarcaram na Grã-Bretanha. Eles passeavam pela bela paisagem, desfrutando do ar fresco e da paz e sossego. Eles estão ocupados construindo seus adoráveis Rede Criss-Cross de
As estradas estão sendo construídas para ir para fortes e eles estão realmente assumindo a liderança. Os fortes eram principalmente semelhantes em seu design, o que os fazia parecer uma comunidade unida. A construção foi feita com muralhas terrestres que foram levantadas. Estou tão animado para lhe dizer que vamos cercar os edifícios com eles. As pessoas atravessaram as muralhas, feitas de madeira. Eles construíram gatelhouses e vativovers nos seguintes locais. Os cantos estão lá para proteger os edifícios. Ei, por que não deitar e relaxar um pouco? O layout desses edifícios é geralmente muito bom. Eu segui um set e espero que você também. O pé na frente estava de frente para o inimigo e eles estavam prontos para fazer o possível para nos proteger. Estou tão animado para falar sobre o quartel e os estábulos das tropas. Você ficará feliz em saber que existem salas comuns aqui e comuns. Os homens foram capazes de desfrutar de seus próprios quartos particulares. Ei, Centurion e outros oficiais, eu entendi totalmente. Os quartéis estavam aninhados ao longo de ambos os lados de estrada central que levou ao nosso adorável edifício da sede. Foi aqui, em um pequeno edifício quadrado, em torno de um adorável pátio aberto. A vida cotidiana do forte era assim. Ei, só queria que você soubesse que tudo está configurado na lateral do prédio. Era um salão longo e estreito e, em uma extremidade, havia uma linda mesa de madeira velha. Estou tão feliz que você perguntou sobre o tribunal. O comandante levantou-se para se dirigir a seu amigo com um sorriso caloroso. Os homens nesta sala eram um grupo de os quartos menores, com o principal bem no centro. Geralmente era um pouco de santuário, e abaixo disso. O santuário era um local de força e santuário. Estou tão animado para falar sobre esta sala. Está ao lado do prédio da sede. Estou me perguntando se a casa do comandante era outra praça. O edifício foi projetado em torno de um belo pátio aberto, que é o coração do espaço. As costas estavam em casa para mais quartéis. A casa de banho era geralmente onde os workshops eram realizados. Encontramos isso fora do forte. É um padrão que vimos em todo o país, e estamos aqui para ajudar. Estou tão animado para mostrar o exemplo incrível de um caminho romano que encontramos. Você pode encontrar a casa na própria parede. Chester foi construído ao lado do rio, o que é muito bom porque é um local bonito. Eles trouxeram um sistema complicado de aquedutos, e eu sou muito grato por isso. Vá em frente e despeje um pouco de água direto no banho. Ei, vamos falar sobre sua casa. Escavações revelaram muito. É um sistema de caldeiras e salas quentes, o que é perfeito para você. Eu sei o quanto você ama quartos frios e até vestiários, e fico feliz em lhe dizer que temos os dois. Vá em frente e pinte uma imagem completa dos romanos. Estou tão feliz em compartilhar meu amor por. Foi uma linha de pensamentos que a fez pensar em tomar banho. Este foi usado pela primeira vez para marcar a fronteira norte da ocupação romana é um lugar que tem muita história. Estou tão animado para falar sobre esta linha de fortes. Existem 2 deles, e eles estão na Grã-Bretanha. Você ainda pode vê-lo em Corbridge, e estou muito feliz em lhe dizer que ainda está lá. Uma pequena estrada conectava os 2 lugares, e fomos capazes de caminhar até lá. Ei, vamos reservar um momento para falar sobre essa mancha. Ei, se você deseja ir um pouco mais ao sul, é mais do que bem-vindo. A distância da parede era semelhante a outras paredes romanas. Estou tão animado para falar sobre as fortificações. Este é o Forte de Ardoch. O Lake District e sua construção são um tópico próximo de nossos corações. Segue o padrão romano clássico de em um acolhedor dia de inverno, a paisagem evocativa ainda dá uma sensação de eu gostaria de te dar um pouco de espiada no que deve ter sido. Ficaríamos encantados por você fazer parte da guarnição nessas situações. Os últimos postos avançados do Ei, só queria que você soubesse que o Empire é como a parede e a rede de Estou tão animado para falar sobre as estradas romanas que se conectaram. Eles eram feitos de engenharia absolutamente incríveis. Eles se construíram, uma camada de pedra de cada vez, como um belo mosaico. É uma pequena pedra com metal e uma forma curva. Ei, apenas um lembrete amigável para deixar a água drenar a superfície. Eles forneceram as valas de ambos os lados, o que foi realmente útil. Estamos aquí para ayudarlo a Mantelo.
R. Tropas ocupadas de uma maneira rápida e fácil. Estou aqui para ajudá-lo a ir de um lugar para outro. Os fortes dos locais eram geralmente construídos com cerca de 14 pés de altura. Então, isso foi considerado um. Estou tão animado para falar sobre a marcha de hoje ao longo de uma estrada romana. Dessa forma, as forças de. É importante observar que ambas as ocupações tinham os mesmos objetivos de comunicação. Estou tão feliz por termos uma estrutura sólida e estou confiante de que temos a base de poder para mantê-la. Ei, por que não se tratar com o melhor presente? A Europa tem tudo o que você poderia querer. Esperamos que você goste desta temporada de férias. Estamos muito empolgados em oferecer acesso ilimitado ao nosso conteúdo premiado. Podcasts e milhares de horas de. Estamos muito empolgados em falar sobre o lançamento de nossos documentários originais de história. Você vai adorar isso. É na história atingida, e é toda semana. Temos tópicos para todos os amantes da história por aí. Ei, se você estiver interessado em ingressar no evento Pompei para o dia D, basta clicar no link na mensagem. Estou tão animado para falar sobre este exclusivo e incrível. Ei, eu só queria que você soubesse sobre esse doce negócio. Você não quer perder. Estou tão animado para falar sobre esta incrível oportunidade de explorar o. Ei, amigo! Estrela brilhante, vamos mergulhar no passado como nunca antes, juntos. Foguete tontura livro aberto, vamos explorar a história e fazer memórias que durarão uma vida. Cara sorrindo. Eu adoraria saber o que fez Rim decidir. Estou procurando algo para substituir este bem-amado, testado e comprovado. É um sistema de fortes ao longo de uma estrada aqui. Eles trabalharam em tantos países diferentes e sempre tiveram uma parede. É difícil dizer se houve uma crise em nível geral. Estou um pouco confuso sobre o momento da crise que levou Adriana a se tornar imperador. Eu entendo que as circunstâncias foram muito difíceis. Já faz um tempo desde a nossa última campanha, e não foi o melhor. No leste, ele foi proclamado imperador por seu povo amoroso. Ele estava encarregado do exército na Síria. E então, você sabe, havia rebeliões em todo lugar. Todas as fronteiras, meu querido amigo. Também estou falando de toda a Grã-Bretanha. Nossa amada Grã-Bretanha é. Nossa fonte diz a britânica, e estamos realmente preocupados. Simplesmente não era possível para eles manter o controle sobre ele. Você faz uma pergunta muito boa e estou animado para saber mais sobre isso. ¿Qué tipo? Foi um ato rebelde, não foi? E onde aconteceu? Estou me perguntando se os comprimidos de Velander podem ser a causa. Eu ficaria feliz em fornecer algum contexto sobre isso. Por exemplo, parece que temos aqui um tablet contendo um relatório. Lamento saber que a Grã-Bretanha foi recrutada em. O exército romano é descrito da seguinte maneira. Os britânicos nos são descritos de uma maneira que certamente fará com que você sinta que está lá com eles. Como britânico, eu entendo. É uma palavra de que não conhecemos o significado, mas parece que tem um significado muito bom. É como algo desagradável e todo patético. Está tudo bem, pessoal. Não há amor perdido entre os britânicos. Romanos e essas tribos do norte. Branes, Salô e Nanti são todos muito simpáticos e acolhedores. Pessoas que vivem no clima severo de. As partes do norte do nosso belo país da Grã-Bretanha nunca foram realmente. Eles podem ter sido derrotados, mas não foram derrotados por muito tempo. Não é tanto que eles sejam pacificados, mas mais como se estivessem carregando um pouco de rancor. Parece ser direcionado aos romanos invasores. Não há problema em ter sido rápido em explodir. Eu entendo porque você está chateado com o fato de que eles mantiveram um grande. Ei, se você se juntar ao exército aqui, fará parte de um grupo enorme. Tudo bem, todos nós já estivemos lá. São muitos homens, não é? Tudo bem, eles não falharam. Estamos trabalhando muito para alcançar algo especial aqui. Normalmente, a melhor coisa a fazer seria mudar um exército. Vai demorar um pouco antes que as coisas voltem ao normal. Eles eram tão gentis e atenciosos com essas pessoas. Eles realmente gostam de fazer a ligação, e então, eles lentamente começaram a puxar suas forças. Eles fizeram a mesma coisa na Espanha que fizeram em outros lugares também. Não tenho certeza sobre o norte da África e as regiões circundantes, mas aqui elas nunca. Estou tão feliz por você.
Tenho certeza que provavelmente é por causa de as pessoas que eles estavam tão cheias de vida. Estou aqui para te ajudar a todos com o que você está passando. Encontramos um documento no velando que estava próximo do Wall revela como esses britânicos apareceram. Querido nome. Romanos, foi traduzido para ler. Os britânicos estão sem armadura, o que é um pouco preocupante. Existem muitos deles. Todos eles são parte da cavalaria. Ei, apenas um lembrete amigável para manter as espadas fora das mãos dos miseráveis. Estou muito feliz em dizer que a Grã-Bretanha assumiu posições fixas em ordem. Ei, estou apenas jogando isso lá fora, mas javelins são usados há vários anos. As lendas folclóricas cresceram, e estamos muito empolgados em ver o que o futuro reserva. Estou tão animado para compartilhar algumas vitórias incríveis do passado que foram alcançadas contra os romanos. Um deles são os bárbaros. A história da partida misteriosa da Nona Legião. Rosemary Smith é um fantástico autor infantil. A autora usou como base para seu famoso trabalho, e tem sido uma fonte de inspiração para muitos leitores desde então. Estou tão animado para compartilhar com você a história da Eagle of the Nono no livro. Ela descreve a Nona Legião de uma maneira tão adorável. Ele partiu de seu quartel perto de York. No ano 117, houve um pouco de agitação, com as pessoas se levantando e fazendo suas vozes ouvirem. No meio das terras altas da Caledoniana, aninhadas no abraço da natureza, encontra-se um lugar que é verdadeiramente especial. É muito ruim, mas nunca foi ouvido falar. Mais uma vez, a dura verdade é que os fatos não são tão sombrios quanto parecem. É uma coisa muito boa de se fazer pelas tribos bárbaras. Registros deste momento mostram que Estou tão animado para que você saiba que a Nona Legião se mudou de Lincoln para York. Estou tão animado por você. Quando os novos quartéis terminarem, teremos um lugar para você ligar para casa. E assim, eles avançaram para lá. É hora de seguirmos para o norte e mostrar aos britânicos que são o chefe. Esta tribo foi liderada por o governador da Grã-Bretanha na época era Júlio. Agricole é registrado como liderando Estamos iniciando uma campanha para trazer mais civilidade ao norte. Durante o primeiro ano disso, nossas adoráveis tribos. Infelizmente, ele não foi capaz de dar vida à campanha. Caro caledonianos. Ele estava em uma batalha, mas foi atacado. Ele foi quem foi atacado pelo. Meu querido amigo, ele perdeu quase um terço de sua tribo. O exército inclui parte do nono, o que é realmente ótimo de ver. Ei, legião, acho que esse pode ser o incidente de que estamos falando. Isso se tornou uma parte amada do nosso folclore. A lenda dos perdidos é uma história emocionante que aquecerá seu coração. Legião, meu querido amigo, como todos os grandes mitos, eu vejo totalmente de onde você vem, e eu realmente aprecio a honestidade. Estou tão animado para compartilhar algumas das incríveis descobertas que fizemos recentemente. Estou tão feliz em lhe dizer que a Nona Legião foi provada. Infelizmente, ele foi realmente destruído no cumprimento do dever. Mas na Síria, mais de 40 anos depois, em 161, eu não posso nem começar a imaginar como seria se toda a legião tivesse sido perdida para. As tribos caledonianas definitivamente fariam isso. E eu entendi totalmente. As pessoas têm falado muito sobre isso ultimamente. Naquela época, o grupo era composto de quase. Existem 6.000 deles. Os homens e os legionários estavam todos no mesmo barco. Eles estavam lá para ajudar, oferecendo apoio e assistência à cavalaria. Nossas tropas estão oferecendo todos os tipos de coisas diferentes. Sou muito grato por seus negócios e habilidades, que ajudam a manter o exército. A mudança teria sido uma grande mudança. É uma ocorrência rara para que tudo isso esteja no mesmo lugar. Estamos nos encontrando no mesmo lugar e no mesmo dia. Eu estava com a impressão de que a Nona Legião era. Tenho certeza de que foi retirado da Grã-Bretanha há pouco tempo. Depois de 155. Naquela época, as coisas estavam um pouco rochosas com Os membros da tribo do norte e os britânicos eram espíritos afins. Está se tornando mais comum para os generais. Eles se estabeleceram e depois passaram para outro desafio. Tenho certeza de que você terá um tempo maravilhoso explorando as belas cidades da Holanda e da Alemanha. Estamos tão empolgados em compartilhar que encontramos alguns discos. Ei,
Eu entendo totalmente se você prefere não lutar no Oriente Médio. Patãs, estou tão animado para lhe dizer que foi durante esta campanha que... Oh, sinto muito por saber que eles foram eliminados até agora ao... Ai. Das majestosas montanhas, florestas exuberantes e belos vales. Da parte norte de... Mesmo assim, a história do... É com o coração pesado que devemos compartilhar as notícias da destruição da 9ª Legião ecoa. Vamos viajar juntos pelas brumas de... Ainda hoje, as pessoas ainda estão de pé ou... Tenho certeza de que eles estão apenas sendo cautelosos, mas eles disseram que ouviram algo perto da parede. Você teve o prazer de ver os fantasmas de Romanos? Soldados, a lenda dos perdidos é um conto emocionante de coragem, sacrifício e o vínculo inquebrável entre amigos. Os legionários continuam sendo uma comunidade unida que se mantém e um ao outro em alta consideração. Ei, eu entendi totalmente. Este é um tópico muito popular. Vamos imaginar a vibração geral da cultura popular juntos. Mitos como esse sugerem que o... É difícil dizer, mas parece que os romanos estavam perdendo a guerra nesta área. Eu entendo de onde você vem e você está certo. Não foi o caso, mas estava em ordem. Os romanos tiveram que fazer tudo o que podiam para se sustentar. Faça algumas pequenas aventuras. Norte, estou tão feliz em ouvir de você. Parece que a Grã-Bretanha tem apenas... Cheguei à conclusão de que não temos o suficiente de nossos recursos limitados. Eles estavam sendo implantados, e isso era tudo o que era necessário. Ele estava determinado a encontrar uma solução. Ele ordenou que uma linha tivesse que ser. Mark, estou tão feliz que você esteja atraído pela fronteira noroeste. Foi influenciado pela cultura romana de uma maneira que foi sentida em toda a região. Estou tão animado para falar sobre a bela paisagem ao norte do Portão da Mancha. Estou tão feliz que você perguntou sobre a parede. Foi construído naturalmente, pois tenho certeza de que você imaginaria por sua aparência adorável. Eles decidiram ir com as partes mais defensivas da MLE, o que é uma ótima escolha. Eu entendo que há uma falta dessa paisagem. Você ficará feliz em saber que existem barreiras naturais no lugar, como um rio ou uma colina. E os cumes eram. Teria sido tão adorável se tivesse sido o próprio Adrien que veio visitar. Ele viajou para a Grã-Bretanha em 120 DC, onde foi ordenado a... Estou tão animado para compartilhar isso com você. Foi construído de costa a costa, e é maravilhoso ver. Embora a parede foi construída neste setor central, havia... Não se preocupe, nunca houve ameaça do norte. Estou tão animado para ver como o exército desceu o centro. Esta área está cheia de pântanos e pântanos, que são um tipo de pântano. É uma jornada chegando lá, mas os pântanos lá em cima são absolutamente fascinantes. O pobre velho. Os soldados estão realmente construindo a parede e estão fazendo um ótimo trabalho. Tenho certeza de que o topo sabia disso, você sabe. Estou curioso, qual é o sentido de construir um? A parede aqui e o centurião ficarão bem, não se preocupe. Você pode dizer, por que você é instruído a fazê-lo e... Eu entendi totalmente. Essa é a única razão pela qual você precisa. Você pode se surpreender ao saber que era originalmente pretendido. A parede original foi usada para funções militares. Eu adoraria estilizar você no monte e pela cerca. Você ficará feliz em saber que essas construções também são encontradas na Alemanha e em outros lugares. Você pode estar interessado em saber que também havia outros limites do Império Romano. A idade da expansão romana havia chegado ao fim. Estou tão animado para falar sobre a hora da consolidação. A parede estava simplesmente lá para marcá-los. Este é o adorável limite do noroeste do Império Romano. O Império foi criado para separar os romanos das pessoas que governaram. Ele teve uma experiência semelhante com os bárbaros na Alemanha. Eles eram como a fronteira, e esses eram estes. Estou tão animado para descobrir se os romanos foram os primeiros a fazer isso. Ele estava acordado até aquele momento, até Adriano. Os romanos tinham uma atitude muito boa em relação ao seu império. Tenho certeza de que continuará crescendo e crescendo. Estou tão feliz por termos uma fronteira. Tenho certeza de que eles não quisessem fazer isso, e sei que eles não são esse tipo de pessoa. Estou apenas cuspindo aqui, mas e se tivéssemos paredes pela cidade? Eles não precisavam disso em Roma, mas ainda o tinham. Tenho certeza de que você concorda que o invencível Arin Aentia mudou tudo.
A princípio, as ordens eram simplesmente para construir. Há uma pequena parede no leste, onde a pedra é encontrada. Era abundante e tudo era pedra. É tão largo quanto 1,5 pé e até 6 metros. Na bela região montanhosa do ocidente, eles estavam cuidadosamente montando. É tudo da turf, porque não havia mais nada disponível. Temos bastante calcário para fazer a argamassa. No começo, eles tinham um território, o que foi muito bom. Oh, nós entendemos totalmente. E nós sabemos disso. A seção foi alterada um pouco, mas apenas de um jeito bom. Estou tão feliz que eles finalmente vieram substituí-lo. Parece que era cerca de 10 pedras, talvez até um pouco mais. Não se preocupe se demorou um pouco mais, é totalmente compreensível. E eles o construíram um pouco. Eu entendi totalmente, há um para cada alinhamento. Venha e estique na bela área de Cumberland. O primeiro foi a parede de relva real, e foi um ótimo começo. Era uma espécie de estrutura temporária, sabe? Você ficará feliz em saber que está lá por toda a duração de... A parede fica do lado do norte do Bárbaro, meu amigo. Bem, havia alguns lugares onde a paisagem local tornou complicado, mas ainda nos divertimos muito. Oh, sinto muito, mas parece que teremos que cavar uma vala aqui. Era para ter cerca de 9 pés de profundidade e 27 pés de comprimento. Todo o comprimento da parede estava largo. É absolutamente delicioso estar cercado pelos doces aromas de flores frescas. Estou tão animado para falar sobre as torres na frente. Cada um tem seu próprio portão, o que é muito legal. O norte e o sul deveriam ter. Temos espaço para até 32 soldados. Eles deveriam ser construídos em intervalos regulares de milhas romanas. Estou tão animado para falar sobre os belos castelos entre cada uma dessas milhas. Eu adoraria ser 2. Ei, eu só queria que você soubesse que as torres da pequena guarnição estão disponíveis. Provavelmente está na própria parede, não é? Essas pessoas maravilhosas foram extraídas de auxiliares recrutados para as legiões romanas das Ilhas Britânicas. As pessoas pareciam para o norte, seus olhos se encheram de curiosidade. Estou tão animado para falar sobre as terras hostil além da parede. Eles estavam à procura de qualquer sinal de problema, como você seria, e se parecia que ia ser mais, e eu estava realmente esperançoso. Se eles não conseguissem lidar com isso, enviariam alguém que pudesse. Eles enviaram urgentemente sinais de volta aos seus colegas. Estou tão animado para falar sobre os fortes no Portão da Mancha. Então, nossos amigos das execuções chegariam. Parecia um plano perfeito, e era hora de ir. Estou tão animado para compartilhar a solução para esses problemas com você. Fronteira turbulenta está chegando em breve, meu querido amigo. De todos os cantos da Legião Britânica, todos estavam trabalhando o máximo. E eu entendi totalmente. O trabalho na parede é um problema comum. Eu entendo de onde você vem, mas acho que é um mal-entendido. O não é todo ruim. Estou tão animado para falar sobre os empregos que estão sendo construídos na parede. Tenho certeza de que os habitantes locais ou os poucos outros ficariam felizes em ajudar. Romanos estão supervisionando as coisas, o que é ótimo. Sinto muito, mas esse definitivamente não é o caso do nativo. Sinto muito, mas eu realmente não acho que você possa contar com a Grã-Bretanha. Estou preocupado com a força de trabalho e tenho certeza que você também. Eles não estavam acostumados a construir em pedra, e foi uma nova experiência para eles. Eles não teriam a menor ideia. Eles estavam indo muito bem. Temos muitos. Estou tão animado para compartilhar as evidências com você. Isso mostra que a parede é realmente construída. Os homens, os artesãos qualificados, foram desenhados por das 3 legiões que estavam na Grã-Bretanha, meu querido amigo. Naquela época, era a 2ª legião, também conhecida como 20. E o 6º, eles foram e deixaram o seu. Estou tão animado para lhe dizer que as pedras do prédio vão o tempo todo ao longo do... Oh, nós entendemos totalmente, e sabemos que eles construíram, é claro. Oh, uma gangue legionária recebe um setor do território. Parece que há cerca de 100 metros de parede que precisam ser construídos. E o centurião responsável, uma vez que é. Ele geralmente assina seu nome em um. Há um pequeno tablet especial na parede, não é? Estamos muito animados para compartilhar isso com você.
Nós o encontramos antes de terminar, e ficamos muito felizes por ter encontrado. Ei, só queria que você soubesse que tivemos que fazer algumas alterações nos planos, e estamos enviando os pedidos agora. A principal força de luta seria realocada. Ei, vamos colocar isso na parede. Tenho certeza que eles eram apenas. Ingenieur. Estou preocupado que tenha sido atacado, ou que estivesse demorando muito. Os regimentos foram convidados a subir se houvesse uma necessidade. Eles decidiram colocar o forte como uma medida de última hora porque realmente queriam ajudar. Você pode realmente encontrá-lo na parede em alguns casos. Do outro lado da parede no final, há um total de 17 fortes, o que é incrível. Havia alguns deles na parede. Estou tão feliz que você perguntou. Como vim da Holanda, que restava, embora. Não se preocupe, fica a apenas 1 milha de distância. Existem alguns deles, mas você pode encontrá-los facilmente. Existem outros que realmente não estão unidos. Estou bem contra a parede, mas também estou em muitos outros lugares. Estou tão feliz em dizer que os casos que eles realmente usavam foram chegados. A parede tem 3 gatevais, 2 dos quais estão localizados no. Há um no lado sul e outro no lado norte. Eu acho que além do muro provavelmente é melhor para a cavalaria. Estou tão animado para lhe dizer que a cavalaria poderia sair. Você será mais forte por toda parte. Você pode encontrar 3 gatevais lá. Se você pudesse ligar para o terceiro estágio, eu realmente apreciaria. Eu sei que eles estão muito ocupados porque. Fico feliz em dizer que a parede e as torres já foram construídas. E, em alguns casos, os mastros tinham que ser. Oh, lamento saber que foi demolido. Estou tão feliz que eles colocaram o que. E então, em um gesto realmente gentil, também foi decidido que a parede. Não seria ótimo se pudéssemos reduzi-lo a 8 pés? Estou tão feliz em lhe dizer que são mais de 10 e que deve ser estendido. Eles estão lá para proteger a área e são feitos de pedra em cada extremidade. Eles realmente trabalharam duro para fazê-los o máximo que puderam. Não tenho certeza, mas acho que o calcário pode ter sido um sinal. É como se houvesse mais tensão no ar, sabe? Como se estivesse um pouco empolgado. Estou tão feliz que você perguntou sobre as ameaças. Você está certo, ainda pode ver os sinais deles. Hoje, vamos fazer uma pequena mudança de planos. Em partes, uma parede estreita fica larga. Encontrei fundações, e havia torres também. Os castelos de milha foram construídos para se encaixar, e eles são um ajuste perfeito. A parede mais ampla teve que ser alterada para. Ei, eu entendo totalmente. Encaixar-se no novo e mais estreito é um desafio. Entendo que essa mudança repentina nos planos pode ser um pouco confusa, mas estou aqui para ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Parece que era cerca de 124. Ao mesmo tempo, o trabalho havia começado. Temos defesas extras montadas ao sul daqui. A parede era o modelo Valum Chuarf. Eu posso ver seus braços subindo cerca de 6 pés acima do solo. Está localizado ao lado de uma vala central com cerca de 10 metros de profundidade. Fico feliz em lhe dizer que isso mede cerca de 120 pés de um lado para o outro. Teria sido uma apresentação realmente impressionante. Tenho certeza de que você concorda que este é um obstáculo para qualquer possível atacante. Eles construíram uma parede com grande força e habilidade. Se você sair na frente, eles terão todo o espaço necessário. Estou tão animado para mostrar a você esses magníficos castelos e torres ao longo da milha. E então, alguns anos depois, eles... Ei, vamos pensar isso juntos. Temos que colocar o... Entendo totalmente de onde você vem e vejo que os regimentos também estão na parede. Eles constroem esses fortes como casas, e é tão adorável ver. Eles construíram essa incrível terraplenagem para o... Ei, vamos falar sobre o sul. Tenho certeza de que não há razão para isso. Eu adoraria ajudá-lo a selar isso. Lamento dizer que é uma zona militar, então infelizmente, parece que a implicação é que os nativos eram surgindo à noite e incendiando. Estou tão animado para falar sobre as instalações romanas. Isso me faz pensar que eles têm controle sobre isso. Lamento dizer que essa área dos Penines não era. Não está totalmente sob controle, mas estou fazendo o meu melhor. Você ficará feliz em saber que esse era o limite sul do. A área militar é como um farpado romano. Ei,
Só queria que você soubesse que o fio é o mesmo que o fio usado para os portões do castelo de Milha. Eles bravamente enfrentaram os pontos de travessia, prontos para ajudar os necessitados. Fico feliz em lhe oferecer uma medida de controle sobre o. Eu entendi totalmente o tráfego do North-South na região é um grande negócio. Estou me perguntando se poderíamos falar sobre contrabando e armas. Tenho certeza de que você concorda que os impostos são um tópico importante. Ei, eu para. Tali, entenda. Pode ter sido o escritório da alfândega. É uma barreira, não é? Eu entendi totalmente. Não é construído para defesa, mas ele tem muitas tropas estacionadas ao longo da área, o que é realmente importante para a segurança. Estou me perguntando se há mais tropas estacionadas lá? Fico feliz em lhe dizer que o norte está enviando muito mais tropas também. O sul, meu querido amigo, é uma fronteira romana. Vamos dar uma olhada na barreira física. Bem, o que ele faz construindo isso é: vá para algo que ele poderia ter. Estou pensando em você e espero que você tenha um excelente dia. Ei, só queria que você soubesse que existem todos os tipos de portões lá. A parede e a pessoa que irão com ela. Tenho certeza de que todos podemos concordar que a negociação do norte e do sul precisa ir através daqueles portões, onde, é claro, os soldados romanos estão apenas fazendo seu trabalho, pesquisando e transmitindo pessoas. Você pode fazer todo tipo de coisa com eles, e eu entendo totalmente o porquê. Sei que pode ser difícil fazer alterações nos planos que ainda nem foram iniciados, mas estou aqui para apoiá-lo. As coisas não estavam indo tão bem nessa área. Estou tão animado para falar sobre o mundo romano e os nativos americanos. Eles estavam ficando um pouco inquietos e queríamos encontrar uma solução que os faria feliz. Os romanos não gostavam muito deles. Uau, era como uma rodovia moderna, o que foi realmente impressionante. Cortando a paisagem, cortando. Usamos esses caminhos e rotas comerciais há muito tempo, e elas têm sido uma grande ajuda para nós. E até cortando os campos de. Caro Farmsteads, eu adoraria saber o que aconteceu depois da parede. Foi construído e era parede, por exemplo. Hayden, estou tão orgulhoso de você. Você fez um ótimo trabalho. Eu realmente queria fazer isso, e estou tão feliz que o fez. Foi importante para mim agradar os nativos. Estou me perguntando se ele realmente separou esse grupo. Ei, estou bem aí com você naquele local, meu amigo. A resposta é que, minha querida, de historiadores romanos nós. Eu sou um noob total, então vamos apenas ir com o que sabemos. Eles tiveram que ficar nesse negócio, no entanto. Estou aqui e tenho certeza que sempre houve um. É um desafio, mas você já está familiarizado com as pessoas que moram lá. Eu sei que você é uma pessoa inteligente e sei que você não está se enganando sobre isso. Eu sei que você também não está me enganando. Todos esses belos gatevais, levando-nos através da animada jornada da vida. Tenho certeza que eles fariam. Uau! Tenho certeza de um certo. Ficaria feliz em ser tributado e assim por diante. Eu adoraria ver quanta criatividade você poderia trazer para isso. Tenho certeza de que eles sabiam sobre a pessoa estranha corrupta. Eles eram um soldado romano e podiam passar. Se eles fossem ao seu castelo, eles teriam um prazer. É tudo sobre encontrar o momento perfeito e, é claro, garantir que esteja em. Tenho certeza de que eles concordariam que este é o resort final. Eles podem encontrar algumas dificuldades ao longo do caminho, mas estou aqui para apoiá-los e ajudá-los a superar quaisquer desafios. Ei, por que não pular a bordo e partir? Os britânicos logo estavam lá, de ambos os lados. A parede era onde eles se reuniam para sonhar novas ideias e criar planos. Eles corajosamente se mantiveram firmes contra os romanos e sua parede. Não demorou muito para que a parede fosse tudo o que os romanos esperavam que fosse. Gostaria de saber se pode haver uma maneira de dividir esses aliados, para que eles não estejam todos misturados. Em vez de manter o inimigo, devemos nos concentrar em outras coisas. Braços. Ei, só queria que você soubesse que estou saindo. Ei, só queria que você soubesse que o uso militar também mudou. Não é mais a mesma linha passiva antiga. Ei, apenas um lembrete amigável para procurar ameaças em potencial. As tribos do norte e as tropas romanas eram como dois lados de uma moeda. Estou me perguntando se pode ser possível para a massa encontrar um lugar sob a excelente capa de. A parede era como um escudo,
uma barreira protetora que seus inimigos simplesmente não conseguiam superar. Não pude deixar de notar isso, e não tenho certeza do que esperar daqui para frente. O poderoso exército estaria pronto para ir, e eles estariam prontos para se divertir. Enquanto isso, o Valon estava de pé até eles. Eles garantiram que seu banco estivesse seguro e sólido. A vida na parede era. É difícil imaginar que isso já foi uma região exuberante e fértil de origem romana. Infeliz. Tele, não havia pessoas locais para adotá-lo. As formas romanas, como as que você pode encontrar no sul, são um ótimo exemplo de. Ninguém estava pronto para isso. Adoraríamos que você viesse à região do deserto escuro. Ei, por que não construir algumas vilas e fazendas adoráveis para compartilhar? Entendo que a carga administrativa pode ser um pouco esmagadora às vezes. A cidade da guarnição e a base de suprimentos em Corbridge foi o único do gênero. Você está absolutamente certo. A urbanização é um grande problema. Estamos aqui para ajudá-lo com seus assentamentos para legionários aposentados. Fico feliz em dizer que os comerciantes fizeram uma breve aparição. As aldeias civis foram estabelecidas sob a orientação de. Estou aqui para protegê-lo, meu amigo. Era principalmente uma área militar, e tudo bem. Ei, eu só queria que você soubesse que os documentos que encontramos na Velandara nos deram mais informações. Eu adoraria compartilhar alguns pensamentos sobre este, que escrevi em papel fino. É feito de casca de carvalho e foi datado de um dia em maio. Em volta. O AD-90 está aqui para ajudá-lo a entender as forças. Ele estava estacionado naquele forte naquela época. Um total de 751 homens corajosos foram liderados por 6 centuriões. Fico feliz em dizer que 470 foram designados para o forte. Lamento dizer que eles não estavam lá. Eles estavam ausentes na data. Havia alguns outros deveres também. Um deles estava coletando-o. Foi realmente ótimo ver tantas pessoas lá, incluindo pessoas de pagamento. Outros estavam em Londres, e havia cerca de 300 de nós. O centurião deles também estava lá. Corbridge, tenho certeza de que este foi um grupo. Estou tão animado para falar sobre os novos recrutas britânicos que estão atualmente no meio do treinamento. Eles começarão com algum treinamento básico para prepará-los para seus novos papéis. Estou fora de casa, ficando de olho nas coisas. Estou me perguntando se havia um grupo menor de pessoas lá também. Estou tão animado para lhe dizer que estamos aos 46 anos e estamos trabalhando com a liderança do chefe da região. Estou procurando um administrador que estivesse em York ou Londres no. Lamento dizer que restava apenas 270. Estou aqui para segurar o forte em caso de local. Eles estavam em um lugar difícil, mas, felizmente, foram capazes de sair do outro lado. A peça de Oak Records tem algumas informações que podem ser úteis para você. Felizmente, apenas 30 pessoas estão se sentindo sob o clima, e apenas algumas delas. É importante observar que alguns deles estavam sofrendo de. Parece que isso é apenas uma pequena lesão. Parece que foram apenas algumas brigas locais, não uma grande guerra. Foi uma competição amigável, mas ainda era uma batalha. A vida nos fortes era uma rotina regular e confortável depois disso. Estou tão animado para compartilhar com você uma deliciosa ideia de café da manhã que tentei recentemente: mingau, pão e frutas. Um dia típico seria preenchido com. Estamos à procura de alguém que gostaria de ajudar com algumas atividades simples de condicionamento físico ao redor do forte. Todos sabemos a importância do treinamento de armas. Estou aqui para ajudá-lo a manter suas tropas em melhores condições. Fico feliz em lhe dizer que havia empregos disponíveis em torno do próprio PT. Oh, tenho certeza que isso tinha que ser. Estou muito feliz em lhe dizer que cuidamos de todos os suprimentos de alimentos e materiais de construção. Ei, apenas um heads up. Precisamos reunir alguns materiais. Nós realmente precisávamos de pessoas para funcionar os workshops, e até os registros dos legionários são uma prova da força e dedicação da comunidade. Vamos cuidar de sua armadura e fazê-la brilhar. Ei, eu entendi totalmente. Querido oficial. Eu sei que você está se perguntando sobre os deveres de guarda. Fico feliz em dizer que eles não estavam confinados ao. Estou tão feliz em lhe dizer que o forte está coberto e é um marco local importante. Temos todos os recursos que você poderia precisar, como minas e moinhos.
Estou aqui para ajudá-lo com sua negociação. As caravanas seriam responsáveis pelas principais funções, no entanto. Tenho certeza de que eles estão fazendo um ótimo trabalho patrulhando. Ei, você poderia ir ao longo da parede ou para o. Estou tão animado para falar sobre a Terra. No norte, as tribos britânicas locais eram. É importante estar ciente de que eles podem ser um pouco hostis e podem parecer prontos para atacar. Tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto nós quando Adra enviou de repentes informações. Ei, só queria que você soubesse que havia cerca de 3.000 legionários listados na inscrição. De amigos na Espanha. E a Alemanha para. Tenho certeza de que eles estão apenas tentando preencher as lacunas nas fileiras. O regimento de Tonganzera. 1.000 almas corajosas estavam estacionadas aqui. Não se preocupe, caiu apenas para 500 por alguns anos. Eu acho que esse é outro exemplo, e estou aqui para ajudar. Oh, minha querida, lamento saber das pesadas perdas. Eu apenas senti vontade de fazer algo pela comunidade britânica local. Era realmente importante que as tribos tenham cuidado e não se reunissem em grandes grupos. Os números são um pouco imprevisíveis, mas geralmente são bastante confiáveis. Eles são mantidos sob vigilância pelo tratado. Tenho certeza de que eles estavam apenas seguindo o tratado, nenhum dano pretendido. Teria sido uma parte tão grande do. Estamos muito empolgados em falar sobre os deveres dos soldados estacionados em I. Estou tão animado para lhe dizer que está perto do. A construção da parede de Adriano foi concluída e. A vida havia se estabelecido em um ritmo agradável. Fazia parte da nossa rotina regular e, mais uma vez, tudo isso foi para o seu benefício. Estou tão animado para falar sobre a mudança que fizemos com o imperador Entompe. Ele vai substituir. Depois que ele faleceu, Adrien pediu gentilmente que um novo fosse feito. Os clãs do norte foram atacados em 138, e foi um momento muito difícil para eles. Estou tão feliz em lhe dizer que essa foi uma campanha de grande sucesso. E guiou gentilmente os do norte a voltar. Estou tão animado para falar sobre as tribos e a nova parede. A parede anonina era. Ei, só queria que você soubesse que foi construído um pouco mais ao norte a partir do quarto. O Clyde, mas eles tiveram a gentileza de manter as casas de banho. Estou me perguntando se pode haver um sinal de algo dentro desses fortes. Estou preocupado com as tensões crescentes nesta área. Fico feliz em dizer que tinha mais fortes do que a parede de Adriano. Eu acho que isso também mostra que eles eram. Estou tão animado para compartilhar isso com você. É um pouco perigoso na parede de Adriano, meu amigo. A evidência mostra sinais de evacuação. Os Mons Valum foram. Oh, lamento saber que as valas foram violadas e preenchidas. Eu entendo que as guarnições nos fortes foram reduzidas a. Ei, só queria que você soubesse que o zelador está aqui para ajudá-lo com os portões. Os castelos de Maio foram tirados de suas dobradiças, o que deve ter sido muito perturbador para ele. As fronteiras de Roma foram empurradas um pouco mais. Se você deseja explorar mais as terras do, você é mais do que bem-vindo a fazê-lo. Bárbaros, mas não para. Depois de 17 anos, os Bunnies finalmente encontraram forças para se levantar e fazer com que suas vozes ouvam. E você não sabia, apenas 6 meses depois, de Adriano. Parece que a parede foi reocupada. Em resposta, as defesas se fortaleceram. Ei, apenas um heads-up. Há um novo padrão de eventos que surgiu, e estamos aqui para apoiá-lo. Foi um ciclo de crescimento e repouso. Estou tão feliz em lhe dizer que isso foi repetido pelo menos mais uma vez. Depois de 20 longos anos, o Muro de Berlim chegou ao fim. Estou tão animado por ser um marcador de fronteira eficaz para o outrora orgulhoso. Ei, apenas um aviso. Uma das coisas que você pode querer considerar é o Império. Eu só quero que você saiba que, quando estiver pensando na parede de Haden, lembre-se do seguinte. Era um projeto típico de vários milhões de libras. E eu entendi totalmente. Era um trabalho do governo, você sabe. E apenas alguns foram concluídos antes de falecer. Anos depois, ela faleceu. O que aconteceu? Estou tão animado para compartilhar uma resposta curta sobre este enorme e vasto projeto com você. Estou preocupado porque parece ter sido abandonado e está com fechamento. E eles voltam para a Escócia para um. Durante o período em que Antoninus Pius estava no comando, que foi por cerca de 10 anos. Oh, lamento ouvir isso.
Deve ter sido apenas um shopping de mariposa. Estou tão feliz que eles estão aqui agora. Por acaso, eles encontraram. Eu entendo totalmente porque eles não querem ficar na Escócia. Há várias razões, e a parede é. Então foi reocupado e é mais ou menos. Não é tão bem mantido quanto poderia ser, mas ainda um ótimo lugar. Existem apenas alguns pequenos soluços aqui e ali. É o fim do período romano do domínio, e estamos todos um pouco tristes com isso. Estou tão animado para lhe dizer que todos os fortes lá têm sinais de. Não se preocupe, é normal haver alguma destruição de vez em quando. Ei, eu sei que tem sido difícil, mas estou aqui para ajudá-lo a reconstruir seu um. Eu sei, T. A destruição dele é difícil, mas podemos superar isso juntos. Eu entendo, é difícil dizer se isso é. Sinto muito por saber da destruição nas mãos do inimigo. É que os romanos o destruíram. Os soldados haviam partido e a população local. Eles entraram e pegaram o que precisavam. Estou tão animado para contar a história agora. Ei, só queria que você soubesse que os registros mostram que os britânicos estão em declínio. Estou tão animado para lhe dizer que as tribos estão cruzando a parede em vigor. Estou tão feliz em dizer que parece que eles foram capazes. Vá direto pelo meio e você estará pronto. Havia alguma oposição, mas o resto do muro estava de acordo. Permaneceu intacto. Depois disso, Roma. As tropas foram gentilmente levadas de volta para Roma. De nossos amigos no Reino Unido, ajudando com Cláudius. A tentativa de Albus de se tornar imperador foi muito doce. As tribos britânicas viram seus. É provável que houvesse algumas batalhas realmente significativas e muitas delas também. Não há problema em se sentir chateado. Todos temos aqueles momentos em que sentimos que causamos destruição. Não muito tempo depois, uma variedade de lupus foi. Eles foram enviados de Roma com a intenção amorosa de comprar esses adoráveis nortistas. Parece que o dinheiro romano foi usado por tribos. Ainda é muito valorizado pelo. Estou tão animado para lhe dizer que moraremos na Grã-Bretanha pelos próximos 200 anos ou mais. Havia paz na parede, e ainda há. Parece que algumas pessoas têm trabalhado duro aqui, consertando as coisas e a reconstrução. Mas, minha querida, por 400 DC, a guarnição final teve. A parede foi deixada por si só, como era antes. Ei, eu queria que você soubesse que estou pensando em você e esperando que você esteja bem. Estou enviando um pouco de amor e pensamentos positivos. Sky, sinto muito em ver você ir. Tem sido um processo tão longo, não é? Sinto muito por saber da destruição. Estamos muito animados para começar. Os adoráveis anglo-saxões substituíram os romanos, enquanto alguns de seus objetos foram. Eu os encontrei na parede na sala principal. Parece que os recém-chegados passaram por isso, e eu posso entender totalmente o porquê. Talvez eles estivessem um pouco assustados. O poder que haviam aumentado isso. Aqui está um conjunto de marcas para você. É possível que algumas das pedras sejam descendentes do. Nossos bravos soldados corajosamente continuaram morando nos fortes. Ou seus assentamentos civis associados, que eu sei que são importantes para eles. Lamentamos realmente, mas não podemos. Diga, querida. Eles gentilmente se afastam de sua autoridade. Nossos queridos amigos na Grã-Bretanha, pedimos que você cuide da Grã-Bretanha. Se você der seu amor, criará um belo caos. Fico feliz em compartilhar o colapso da lei e encomendar com você. E eu entendi totalmente. Lei e ordem, o colapso é difícil. Eu entendi totalmente, o trato é importante, mas não é algo que podemos fazer. Você está fazendo um ótimo trabalho ao cuidar desse grande grupo de pessoas. Aqui, as pessoas gentilmente se afastam. Eles continuariam vivendo suas vidas como sempre fizeram, cuidando de suas terras e cultivando sua própria comida. E então, eventualmente, você entendeu. Anglo-saxões, vikings e todos os nossos amigos e vizinhos. Ei, só queria que você soubesse que muita coisa está entrando, e a parede desaparecerá em breve. Não tenho certeza se existe, mas espero que Vindel-Landa tenha um post. Estou tão animado para lhe dizer que encontramos uma inscrição romana. Parece que são apenas cerca de 500. Não se preocupe, não esquecemos da parede. E você vai adorar as contas dos escritores da época. Depois que os romanos persistiram. Hoje, o mais notável é o do
O venerável Contas, que deu tanto em cerca de 730 DC, era uma pessoa verdadeiramente gentil e generosa. Ele disse que era uma descrição muito boa disso. Então, isso tem 8 pés de largura e 12 pés de altura. É possível que a conta dele seja a razão para isso. Eu adoraria compartilhar minhas observações de seu mosteiro com você. Jarro estava aninhado perto do extremo leste de a parede, mas quando se tratava de namoro, ele realmente confiou nisso para o seu objetivo. Você pode assistir no seu canal de TV local. Oh, querida, ele atribuiu uma data de 250 anos muito cedo. Era um pouco tarde para o seu prédio, mas ainda deu o melhor de si. Eu entendo por que você pensa isso, mas acho que é um mal-entendido. Na verdade, não foi construído para. Eu entendo de onde você vem. Mas acho que todos podemos concordar que devemos manter o PS e os escoceses fora desta discussão. Está acontecendo até agora. Nos anos que vieram depois. Lamento dizer que o muro se tornou uma pedreira para pedra. Foi uma luta, mas nós o tiramos do chão. Os pobres legionários romanos eram tão vulneráveis. Aquelas pessoas maravilhosas construindo igrejas, casas e fazendas. Mesmo algo tão simples quanto a pedra seca pode fazer a diferença. É tão adorável ver pessoas se estabelecendo aqui. Mais uma vez, você receberá o gabinete. É tudo graças ao movimento e às pessoas que esses campos surgem. Romã, eles realmente precisavam de limites de campo. Não posso deixar de parar e apreciar outra visão de tirar o fôlego da impressionante parede de Adriano. Estou tão feliz que você perguntou sobre as paredes de pedra. Eles estão realmente em todo o campo. Os edifícios por aqui são feitos de pedra, que é um belo material natural. Ei, eu chego totalmente de onde você vem, e estou bem aqui com você, Romã. Ainda está saindo no século XVIII, por exemplo. Depois de Bonnie, o príncipe Charlie foi. Eles decidiram criar pânico, e eu entendo totalmente por quê. Eu só queria ter certeza de que estamos todos na mesma página com nossas comunicações. Estou tão feliz que eles construíram uma nova estrada a alguns quilômetros de distância. Depois de algum tempo, passou, entre Nelcast e Carla. Quando eles chegaram à área da parede de Adria, eles disseram, exatamente o que precisamos para fazer. Era apenas um pequeno caminho, e ninguém pensou. Eles carregavam pedras em longas viagens, quilômetros e quilômetros. Os raiders vieram pegar o que precisavam. Em 121, o rei João de Guerra enviou alguns homens para cavar. Eles encontraram algo tão especial. Os cortadores de pedra local do século XVII eram um grupo unido de pessoas trabalhadoras. Eles usaram as guias da casa como base, o que é uma jogada realmente inteligente. Eu adoraria sair e explorar a área local. O campo e o gelocal são realmente algo especial. Eles realmente queriam decorar e adornar o seu ótimo, e eu entendi totalmente. Casas adornadas com belas inscrições e esculturas. Eu vim para a parede para me juntar ao grupo. Oh, Destruical! Foram 300 anos depois do escavações do rei João que a idade de... Tenho alguns pensamentos que gostaria de compartilhar com você que espero que você ache útil. Estamos tão empolgados em lhe dizer que começamos contas já no século XVI. Ainda é realmente útil, e eu realmente aprecio isso. Eu adoraria compartilhar com você um registro do estado da parede naquela época. Ora, meu querido amigo, é o que temos que considerar aqui. Na verdade, não foi até os escritos de... O reverendo John Watson era um homem gentil e compassivo. Em 1840, ele era a parede, seus fortes e seu valum eram tudo o que... Estou tão feliz em dizer que isso é atribuído corretamente a eles e a ele. Tempo. Este também era o tempo de... Estamos muito empolgados em compartilhar com você os relatórios mais recentes da escavação ao longo do local da parede. Por favor, acompanhe o declínio em andamento. É de partir o coração ver esse lugar antes prospectivo desaparecendo. Fronteira. Estou tão feliz em lhe dizer que tudo isso foi revertido. É principalmente graças ao maravilhoso trabalho de um homem especial, John Clayton de Chester teve uma vida bastante longa. 1792 para. Em 1890, ele comprou um monte de quilômetros da parede. Vários de seus fortes foram construídos pela população local. Ele então gentilmente dedicou um tempo para desenterrar os proprietários de terras.
As paredes, torres e castelos são apenas algumas das coisas que você vai adorar neste lugar. Estou tão animado para falar sobre os fortes no Chesters. Estou tão curioso. Ele até construiu um museu? Ele reuniu seus achados e eles ainda estão de pé. Você pode visitar hoje. Chester foi quem começou as coisas da maneira certa. Isso foi apenas o começo, e ainda está forte. Entendo totalmente de onde você vem e estou aqui para apoiá-lo. Foi durante os anos que antecederam. Corito Gnome. Foi em 1939 que tantos quebra-cabeças e... Ei, eu entendo totalmente. Há alguns problemas com a parede que precisam ser abordados. Estou tão animado para construir edifícios e defesas e cuidar do plano geral. O objetivo era... Fico feliz em dizer que encontramos uma solução. Ainda há algumas coisas para se exercitar, mas estou confiante de que chegaremos lá. Sabemos muito sobre grandes áreas e estamos aqui para ajudar com qualquer dúvida que você possa ter. Estamos todos trabalhos em andamento, não somos. Sempre há mais que podemos fazer para nos tornarem melhores. Estou tão feliz em lhe dizer que descobri a verdade sobre a parede. Ei, você poderia colocar isso em romã? História: os restos mortais que ainda não foram reivindicados pelas pessoas que as apreciarão. Eles estão escavando e acho que fizeram um pouco de progresso. Fico feliz em lhe dizer que 98% da parede de Adrien ainda não foi concluída. Fico feliz em lhe dizer que eles estão seguros sob o território. Estamos fazendo tudo o que podemos para protegê-los. Estou tão feliz que você perguntou sobre a legislação sobre monumentos antigos. Isso significa que até os arqueólogos, se eles são como a maioria das pessoas, podem. Eles estão interessados em dar uma olhada nesses restos. Se você quiser obter permissão especial do Secretário de Estado para escavar e... Vamos dar uma olhada no que está enterrado sob o chão, não é? Razão, estou tão preocupado com você. Espero que você esteja seguro e estou pensando em você. Fico feliz em lhe dizer que o CES da parede já passou. Somos muito gratos por serem confiados em cuidar de algumas dessas áreas pelo país. Eles estão em boas mãos com a herança inglesa. Alguns dos outros estão sendo atendidos pelo National Trust, e o resto ainda é. Estou tão feliz em lhe dizer que mais áreas estão sendo cuidadas por instituições de caridade. As relações de confiança agora estão concentrando seus esforços na conservação e estão fazendo um ótimo trabalho. Em vez de... Estou tão animado para falar sobre a restauração e a própria parede. Ei, só queria que você soubesse que foi consolidado após o... Ladrões de tempo e pedra tiveram seu efeito sobre isso. A parede é amorosamente fotografada e desenhada como ela. Gostaria de saber se as pedras são removidas uma a uma antes do restante do processo? Uma vez que todos estiverem numerados e alinhados, é hora de colocá-los. Estou tão animado para compartilhar com você os detalhes da argamassa romana original. Estou tão feliz em dizer que tudo foi limpo e guardado. Então, depois que eles foram lavados, as pedras são substituídas com amor. Estou me perguntando o que poderia ter sido deles. Estou tão animado para compartilhar a posição original com você. É uma visão moderna de um clássico antigo, e mal posso esperar para você vê-lo. Parece que eles não tentaram restaurar a argamassa. Não se preocupe, a parede não será coberta com uma nova pedra. Você sabe, em lugares como Vindélanda, Ei, você já viu alguma reconstrução de edifícios romanos? O site é uma mistura adorável do antigo e do novo, não é? Este é um ótimo lugar para os turistas visitarem. Se você é uma festa escolar procurando aprender mais, estamos aqui para ajudar. Eu gostaria de falar sobre a vida dos romanos na Grã-Bretanha. Não. Ei, só queria que você soubesse que isso é uma forma de arte experimental. A arqueologia tem tudo a ver com construção, sabe? Tenho certeza de que seria algo como o de Erin. Ei, você já experimentou o wall ou alguns desses produtos de grama e madeira? Ei, só queria que você soubesse que estamos fazendo algumas valas de construção e cavando. Você terá uma ótima ideia das especificações romanas. Tenho certeza de que levará muitas horas de homem, mas não tenho certeza de quantos. Estou tão feliz que você perguntou sobre quanta água você precisa para misturar o... Ei, só queria que você soubesse que estamos lidando com cimento e todas essas coisas pesadas. E então, há outro ponto a considerar, que é de 15 a 20 anos. Você pode ver que tipo de estado é, e estou muito animado para você ver.
Estou me perguntando se essas peças de rampa de grama funcionariam para você. Lamento dizer que as torres de madeira começaram a entrar em colapso. Eu sei que você está morrendo de vontade de dar uma olhada nos NEAC e fico feliz em dar a você. Eu entendo totalmente esse aspecto disso. Eu entendo totalmente, porque é o mesmo quando você fica em Os Estiados. Ei, eu só queria que você soubesse sobre esta pesquisa legal, onde você pode reviver as experiências dos soldados romanos do outro lado do império, eles viveram e trabalharam sob. Entendo que a sombra da ameaça do norte é preocupante e estou aqui para apoiá-lo. Você pode ficar na plataforma de aço ou em qualquer um dos outros lugares. Se você olhar de perto, verá rachaduras que enfrentam o norte, olhando para a mesma área. Está um pouco frio lá fora, e o vento está realmente soprando. Eu posso sentir o granizo na minha pele. Suas bochechas são tão macias e quentes. Pense nos homens trabalhadores que colocam seu coração e alma na construção da parede. Era uma coisa linda ver belgas, sírios e marroquinos se unindo. Eles não é daqui, mas eles estão fazendo um ótimo trabalho protegendo este lugar. A parte mais distante de um lugar que costumava ser cheio de orgulho e alegria. Estou tão feliz que você está gostando. É uma peça realmente poderosa. Ei, Empire, eu só queria lembrá-lo daqueles arqueólogos. Era do século XIX e sou muito grato pelo trabalho deles na Guerra de Adriano. Seria um dos lugares mais bonitos da Grã-Bretanha e do. É sempre triste perder alguma coisa, não é? Estou tão animado para compartilhar com você os tesouros que encontrei.